Pois é, imagina você compra um celular na troca, você entrega o seu celular e o que você compra está com defeito. E aí? E não resolve, vai passando o tempo e não resolve. A história do Denilson vale a pena você conhecer para saber como você deve fazer para garantir o seu direito com o seu celular. Vamos ver? Bora. Deixa eu falar com o dono, liga para ele que eu falo com ele. Eu vou chamar a polícia aqui, nós vamos para a delegacia. Se vocês não cumprem o que a lei estabelece, é crime, aí é caso de polícia. Aí nós vamos chamar a polícia aqui, vamos todo mundo para a delegacia e vamos resolver lá. Imagina o seguinte, 1 ano prometendo que vai arrumar o seu celular e você aguardando, esperando. Esse é o caso do Denilson. Denilson Maranhão, todo mundo te conhece por Maranhão, não é isso? Denilson comprou um celular, tá aqui a nota fiscal, gente, olha aí, ó. Tá direitinho, emitiram nota fiscal no dia 24/5/2024. O celular saiu da loja seminovo. Tava funcionando, só que você não tinha testado as câmeras, não é isso? E aí, quando foi testar, alguns dias depois, o que aconteceu? Apresentou defeito na câmera na 0,5 e na 3, defeitos... Você usa as câmeras porque você é cabeleireiro e precisa mostrar o seu trabalho. Meu trabalho. Então você muda de uma câmera para a outra. E aí dá... Que aparelho é esse aqui? É um Pro Max? É, um iPhone 13 Pro Max. 13 Pro Max. Isso. E aí você tem a opção de mudar a câmera. E quando você mudou a câmera, o que aconteceu? Daquela da duplicidade, né, de imagem, né? Duplicidade de imagem. Bom, no dia 30, alguns dias depois, você comprou no dia 24, ou seja, 6 dias depois, você reclamou. É, presencialmente. Foi lá. E aí, como é o nome do dono? O dono da loja se chama Gabriel. Gabriel. Tem várias conversas do Gabriel com você, né? Que você mandou pra gente. E aí, essas conversas já são desse ano. Sim, desse ano. Mas ele sempre dizendo que ia resolver. Ia resolver. E desde o primeiro dia que eu reclamei, né? O que ele te falou logo que você reclamou? Ele me deu a oportunidade de pegar outro aparelho e pagar a diferença. Um aparelho mais novo? Mais novo e pagar a diferença. E ele estava dizendo que trazia esses aparelhos de fora? De fora, dos Estados Unidos, exatamente. Que ele ia para lá, que ele ia trazer o aparelho... Isso, ia trazer um aparelho e ia me vender outro aparelho, no caso da esposa dele, né? Tá. Ele ia me vender. Ah, então ele traria um novo para ela e venderia o dela para você, exatamente. que é um pouco mais novo, Sim. você pagaria a diferença. Exatamente. Só que isso nunca aconteceu? Nunca aconteceu. Bom, e foi pro concerto só agora, recentemente? Foi pro concerto agora, recentemente, porque eu desisti de esperar. Porque nunca? Nunca resolvia. E aí eu falei, não, vou procurar fazer algo. Tá, ele tem até um relatório que ele fez pra gente. Então ele comprou no dia 24/5/2024, no dia 30 ele reclamou, no dia 26/3/2025, depois de muito tempo e muita conversa, porque ele trabalhava no shopping center, onde ele fez a compra do celular. Ali é um... O que é? É um quiosque? É um quiosque. A loja dele é um quiosque que fica próximo ao local que eu trabalhava. Aí, como ele nunca trocou o celular e você com o celular sem as câmeras funcionando, você resolveu mandar para conserto. Mandar para conserto. Só que esse celular já está lá há 55 dias. Isso. E não resolve o problema. Não resolve. Toda vez que eu vou lá, fico me enrolando. Conversas tem muitas e as respostas, na maioria, vêm por áudio. Maranhão, no caso eu não tive nenhum retorno deles, tá bom? Se você quiser tomar algum tipo de providência, você pode ficar à vontade. Eles não me retornaram, não. Esse foi o funcionário, né? Foi o funcionário, vendedor. Funcionário dizendo que você podia tomar providência porque não ia acontecer nada. Porque não tinha retorno do dono da loja. O próprio dono da loja não respondia ao vendedor. Pois é. Só que hoje, na verdade ontem, ele recebeu um comunicado de que o celular estava pronto. E você voltou pela... Quantas vezes você já foi lá? Perdi as contas. Mais de 3 vezes já fui lá no quiosque. Bom, dizendo o seguinte, ó. Essa é a segunda. A mesma. Na verdade, foram 3, né? E aí ele disse que o celular estava disponível. Mas olha só o que eles dizem embaixo. Caso a retirada ultrapasse 10 dias, será aplicada uma taxa de armazenamento de 10% ao mês sobre o valor do celular. O celular vale 4 mil, 10% ao mês, R$ 400 por mês de multa.
E eles querem que você pegue o celular que não funciona. Hoje você foi de manhã lá. E hoje, novamente, lá e não me devolveram. O celular não estava pronto, né? Nunca está pronto, porque eles falam Mas que hoje tá você pronto, pegou, eu mexeu, olhei e continua com defeito. olhou, testou, mostrou pra eles de novo. Quantas vezes você já mostrou o celular? Quantas vezes já mostrei para eles lá e eles falam a mesma coisa, que, chefe, a câmera foi trocada, não é câmera nova, é assim mesmo. Fica tipo... Mas aí vocês estão vendo, a imagem fica uma sobre a outra, né? Uma sobreposta à outra imagem. Isso é um defeito. E não dá para ele gravar e aparecer duas imagens quando ele está mostrando o trabalho dele como cabeleireiro. Como passou o prazo de 30 dias, considerando que ele já está 55 dias na mão deles, e aqui está a ordem de serviço, a gente até marcou 55 dias aqui, né? Diz que o termo tem uma garantia, que é a garantia de 1 ano, que vai vencer agora dia 30 de maio, né? 30 de maio desse ano. E eles dizem que dão a garantia. E que o prazo para conserto é de 10 a 30 dias. E dizem mais, só será feita a substituição do aparelho em casos de não haver a possibilidade de fazer o reparo dentro do prazo mencionado acima. Qual é o prazo? De 10 a 30 dias. Só que só tá isso aqui para ver, né? Só por falar, né? Só para falar, só para ver, só para ler. Porque cumprir que é bom, não. Que é crime, né? É, pois é crime. Você tem razão, é crime prometer e não cumprir. É crime de afirmação falsa e enganosa. A pena é detenção de 3 meses a 1 ano, artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor. Vamos lá? Vamos. Vamos resolver isso. Bom, nós estamos agora chegando no shopping aqui em Osasco. Fica bem aqui. Onde fica o quiosque? Bem na frente aqui? Bem na frente lá. Vamos lá. Dá licença. Vou conversar com o pessoal. Boa tarde, tudo bem? Por gentileza, quem é o responsável para conversar com a gente? Qual é o seu nome? Responsável hoje por estar aqui. Não, quem que é responsável quando o chefe não está? A gente é vendedor. A gente é vendedor. Sim, mas quem é o mais antigo? Não, sou eu. Então, por favor. Mais antigo é o que coordena. Você conhece o Denilson Maranhão? Conheço. É? O que está acontecendo com o caso dele? Ó, no caso, o caso dele, o que aconteceu foi com o aparelho dele já faz 1 ano já. Foi o que aconteceu foi com a câmera. Aí ele colocou pra Desde o começo lá do ano já está com problema com a câmera. Isso. É isso? E aí, conta. Aí no caso disso aí, ele botou pra assistência depois de 1 ano, ele tinha concordado lá, foi uma Ele coisa acordou, que ele... pelo que ele me contou, se eu estiver errado, você me corrige. Você acordou com o dono da empresa. É, isso aí. Acordou com o dono da empresa, como é o nome dele? Gabriel. Com o Gabriel, de que ele ia trocar o celular para você. Sim, senhor. Só que isso daí foi se arrastando e nunca aconteceu. Isso. Aí ele trouxe aqui para fazer assistência técnica. Isso. Porque é um defeito que estava desde o 5º dia. Na verdade, ele comprou o aparelho, foi no dia 14. Que ele fez o acordo, a gente não Ele comprou sabe o aparelho no dia 24 de 5 de 2024 e no dia 30, 6 dias depois, ele veio aqui reclamando do problema. Você lembra de tudo isso? Não, isso aí eu já não me lembro porque eu não estava nesse tempo aqui. Né? Não estava. Mas você sabe da história? Sim, sei da história. Tá bom. E aí, o aparelho já está 55 dias com vocês. Ele veio hoje de manhã aqui, correto? Isso. E o que aconteceu? O aparelho, sempre que eu venho aqui, nunca tá do jeito que era pra estar, né? Arrumado, consertado, sempre tá com aquele problema nas câmeras. E hoje Hoje mesmo de eu manhã vim aqui, também? novamente aqui, continua com defeito. E aí eu cheguei aqui na loja, sempre que eu venho, eu nunca tenho uma atenção que tinha que ser dada, né? Uma atenção de vendedor para comprador, para consumidor. Quem que vendeu o celular para você? Não está mais aqui? Não trabalha mais aqui. E toda vez que eu mando mensagem, tá pronto o aparelho, eu venho no quiosque, olho o celular, testo e nunca tá do jeito que era pra estar. Tá aí o aparelho dele? O aparelho está aqui. Continua com defeito? Sim. Não é que continua com defeito, é que a câmera ele fez um acordo que ele tem que explicar como ele fez o acordo com o pessoal. Que no caso Não, fez... não, mas peraí, você Ele tinha fez- um primeiro acordo com o dono, que Isso. era de trocar o aparelho por outro, que nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Isso aí nunca aconteceu. Agora ele quer a devolução da quantia paga de acordo com o que estabelece o Código de Defesa do Consumidor. Aqui, ó. O código é claro, no artigo 18, diz que se o problema não for solucionado no prazo de 30 dias, já está 55 dias com vocês,
ele tem direito à devolução da quantia paga. Ó, não sendo vício é o defeito, sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente e a sua escolha. Substituição do produto por outro da mesma espécie, que foi o que foi prometido pelo dono e nunca aconteceu. Restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Então agora, passou 30 dias, ó, não sendo sanado em 30 dias, ele tem direito de escolher o que ele quer. E ele quer a devolução da quantia paga. Exatamente. Tá, então, a devolução da quantia paga, de acordo com a nota fiscal que vocês emitiram, é de... É esse valor? R$ 4.400? R$ 4.400. Como é que faz? Então, aí, nesse caso aí a gente vai ter que entrar em contato com o superior para ver o que pode tentar resolver da situação dele. Pode entrar, a gente aguarda. Tentei entrar em contato com ele, por favor. Porque tem que resolver o problema. Agora ele vem aqui e diz que vocês tratam ele com descaso, é isso? É, toda vez que eu venho, nunca resolve. Tem que acontecer o que está acontecendo para ser resolvido. Essa é a minha pergunta. O pessoal já mandou avisar sobre o golpe. Que golpe? O golpe que, no caso, ele fez um acordo com o dono, certo? Ele fez uma Então troca ele de tá dando golpe, é isso que você tá falando? Pode gravar. Não. E no caso ele entrou em acordo com outro aparelho, ele fez uma tropa que se chama Upgrade, certo? E nisso aí ele entrou em... Upgrade. Upgrade. Isso. Upgrade. Nisso daí, ele fez esse acordo tudinho aí, aí depois esse aparelho que a gente comprou, foi para outro cliente. Aí o cliente lá disse que tava dando como queixa Aí de ele volta. comprou de volta. Aí ele comprou de volta. Então, se ele Só comprou de que volta, ele- quanto que ele pagou? Eu não sei lhe explicar. Deixa eu só ver aqui como é que foi aqui. Ele não deu golpe. Explica o que aconteceu. Eu perdi o Aqui celular depois e ele tem um foi boletim lá, na depois ele mesmo Não, fez mas é um... importante você explicar o que aconteceu. Ele lá Denilson. depois ele foi lá e fez um boletim de ocorrência dizendo que o telefone foi roubado para ganhar o dinheiro do seguro. Não, Foi o que quero ele tava me gravar passando. isso. Peraí, deixa eu só te fazer uma pergunta. O aparelho, quando chegou aqui, quando ele perdeu realmente o aparelho, estava sumido, ele fez um boletim de ocorrência. É isso? Não, Esse boletim de ocorrência quando eu perdi o aparelho. Tá. Mas o Aí aparelho depois tava aqui. você encontrou o aparelho, como o boletim de ocorrência tinha sido, você me explicou que como o boletim de ocorrência tinha sido feito pela internet, você não sabia que tinha que dar baixa. Exatamente. Pois é. Aí o aparelho voltou pra cá porque estava com esse problema, tinha um bloqueio. Bloqueio, desculpa. sim. Tinha um bloqueio? No e-mail. Tinha um bloqueio no e-mail. Ele pagou de novo o aparelho pra vocês? todos. Pois não. Ele fez esse acordo, pegou o celular, fez um upgrade, pegou outro. Sim. O aparelho já ficou aqui com nada de roubo, com nada. Não. Porque, só um minuto, Já tava dessa forma. Só que a gente passou para outro cliente, que a gente trabalha com seminovos, passou para outro cliente. Isso, como a gente passou para outro cliente, o cliente, depois de sei quantos dias, avisou que o telefone estava dando Tinha um queixa. bloqueio. Tinha um bloqueio. Aham. Que ele fez o boletim e o pessoal, ele mesmo passando aqui para mim. que Aí no vocês caso, entraram em contato com ele. entraram em contato com ele, aí ele Tá. foi tudinho, O que ele fez? comprou o aparelho dele. pra De você- volta? De volta. Então vocês devem pra ele do mesmo jeito. Entendi. Só que o caso ele tá falando aqui, ó, que no caso é exclusivo, que ele falou que era golpe e a empresa tá, no caso, na justiça com ele. Não tem justiça nenhuma por enquanto. Cadê? Processo. Deixa eu falar com o dono, liga pra ele que eu falo com ele. Eu vou chamar a polícia aqui, nós vamos pra delegacia. Se a gente não resolver, porque o que vocês estão fazendo aqui, eu vou explicar pra você. Vocês aqui prometem a garantia e não estão cumprindo. Isso é crime. E se é crime e vocês não resolvem, nós vamos pra delegacia. Tá aqui, ó. Vocês mesmo no documento de vocês dizem aqui, ó, que se o aparelho não for, se o problema não for solucionado entre 10 e 30 dias, conforme que está nessa ordem de serviço, vocês vão ressarcir o aparelho. O aparelho já está há 55 dias aqui sem solução do problema. O que você está colocando aí é um problema que passou e que ele veio aqui e pagou de novo o aparelho. Ou seja, ele fez o upgrade, como você disse, ele deixou o aparelho aqui, o aparelho deu problema, ele voltou aqui, pagou para vocês, pegou o aparelho de volta. Então vocês têm que resolver o problema de vocês, o dele está resolvido. Eu tenho testemunhas, estou bem. Eu tenho provas. Aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vocês conheçam os direitos de vocês. Toda afirmação feita por escrito, se ela não for cumprida, ela se transforma numa afirmação falsa e enganosa. Olha só. Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho
durabilidade, preço ou garantia de produtos, é o caso aqui, garantia de produtos, pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então, se vocês não cumprem o que a lei estabelece, é crime, aí é caso de polícia. Aí nós vamos chamar a polícia aqui, vamos todo mundo para a delegacia, vamos resolver lá. Deixa eu só ver que ele vai falar aqui. Tá bom, ok. O aparelho tem um defeito, um vício, a lei chama de vício oculto, que é o defeito escondido, que ele só aparece depois da compra do produto. E o prazo para reclamar é 5 anos, inclusive. Tá aqui, no texto da lei, vou mostrar para vocês. É o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor que estabelece a garantia, ó, da decadência e da prescrição. Então tá aqui, ó. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 dias se tratando de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. No caso aqui é um produto que é um celular. Aí diz o seguinte aqui, ó. Tratando-se de vício oculto ou um defeito escondido, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. Foi evidenciado o defeito 6 dias depois que ele comprou o celular. E aqui diz o seguinte, ó, prescreve em 5 anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na seção 2 deste capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano. Qual foi o dia do dano? Foi exatamente no dia 30, de acordo com o relatório que nós fizemos aqui, ó, dia 30/5/2004. Foi a primeira reclamação feita ao vendedor Gabriel, na época, sobre o defeito na câmera. E desde então tá aí. Vai e volta essa história. Ele vai ligar mesmo? Vai. Vou aproveitar o ensejo para esclarecer para vocês o seguinte. Olha o que aconteceu com o Maranhão. Maranhão porque todo mundo conhece por Maranhão. Né? O celular dele desapareceu, o antigo. Aí ele fez um boletim de ocorrência pela internet. E aí quando você faz um boletim de ocorrência, que você coloca os dados do aparelho, o ID do aparelho, a Secretaria de Segurança bloqueia o aparelho. Então, em qualquer lugar que esse aparelho for para fazer manutenção, para colocar um chip, alguma coisa assim, vai aparecer o bloqueio e vai aparecer uma queixa de furto. Se você localizar o aparelho, você tem que voltar e fazer outro boletim dizendo que localizou, comparecer no distrito policial para dizer, olha, encontrei o aparelho e quero dar baixa no boletim. Porque o aparelho vai ficar bloqueado definitivamente. E foi o que aconteceu. Como ele não sabia o que fazer, ele me relatou e eu expliquei o que eu estou explicando para vocês antes da gente começar a reportagem. Tem que voltar na delegacia ou fazer a comunicação à polícia para fazer o desbloqueio. Ele veio aqui e pagou o aparelho. E pegou de volta e você doou para alguém? Doou. E a pessoa que pegou o aparelho tem que fazer o que eu falei. Tem que comunicar que o aparelho foi encontrado e que não existe mais o crime praticado, o crime de furto. Né? Então resolve-se o problema. E é isso que eles estavam falando, que ele queria dar golpe, ele nem tinha seguro do celular. Qualquer banco meu que eu tenho conta, pode perguntar se eu dei golpe, porque eu não dou golpe em ninguém. Pois é. Eles estavam justificando aqui, dizendo que ele tinha dado um golpe, mas ele veio aqui que pagou o aparelho, pegou o aparelho de volta. Eu tenho um boletim de ocorrência, eu fiz. Pois é. Então, quando é assim, tem que dar baixa. Estou esclarecendo para que as pessoas entendam o que está acontecendo aqui. E se você viver uma situação como essa, faça a mesma coisa. Fez um boletim de ocorrência, localizou o aparelho, faça outro dizendo que o aparelho foi localizado, ou vá até um distrito policial e comunique, né, o encontro do aparelho celular. Quem é? É o advogado. Alô? Tudo bem, Dr. Celso? Tudo bem, com quem eu falo? Quem tá falando é o Dr. Cláudio Perotti. Como vai, Dr. Cláudio? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Deixa eu lhe explicar o que está acontecendo. Por favor. Nós temos aqui o Denilson, que é consumidor da empresa, né, da Troc Já Brasil. Certo. Ele comprou no ano passado, no dia 20
Deixa eu pegar aqui o relatório. No dia 24/5 do ano passado, ele comprou um celular seminovo, né, do Gabriel. Esse celular, 6 dias depois, ele apresentou um defeito nas câmeras. Uma das câmeras tem imagem sobreposta à outra, tá? Aí ele veio aqui ao quiosque, reclamou com o Gabriel. O Gabriel falou: olha, calma, fica tranquilo, eu estou indo para os Estados Unidos, eu vou trocar o celular da minha esposa. O da minha esposa é mais novo do que esse que você pegou, porque ele deixou o celular dele, é importante fazer um adendo aí, ele deixou o celular dele e fez um upgrade. Esse celular dele, ele tinha extraviado o celular e aí ele fez um boletim de ocorrência. E ele não sabia que ele tinha que voltar, depois que ele encontrou o celular, como o boletim tinha sido feito pela internet, online, ele não sabia que ele tinha que voltar para dizer que tinha achado o celular. Quando o celular ficou na mão aqui da empresa, esse celular foi vendido para um outro cliente e o outro cliente voltou aqui dizendo que o celular estava bloqueado com uma queixa de furto. O que o Denilson fez? O Denilson falou: tudo bem, eu resolvo isso, está aqui, pagou o valor do celular e resolveu o problema. E esse celular, depois ele deu baixa e doou o celular para outra pessoa, tá? Uma pessoa da família dele. Bom, aí de lá para cá, do dia 30/5 de 2024 até o começo desse mês, ou melhor, o mês passado, ele ficou esperando. Como não teve solução, ele trouxe o celular aqui para conserto. O celular está 55 dias aqui na empresa e ele tem vindo constantemente. O pessoal diz: está pronto o celular, quando ele vem aqui ele testa o mesmo problema. E aí ele volta, já veio 3 vezes, testou várias vezes. Hoje de manhã cedo ele esteve aqui, eu pedi para que ele viesse antes de que a gente tomasse uma providência, de que ele viesse aqui mais uma vez, desse mais uma chance e testou o celular de manhã cedo e de novo o celular com o mesmo problema, ou seja, é um vício, né, que está desde o ano passado e não tem solução porque a empresa não consegue resolver o problema. Amparado no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, uma empresa tem 30 dias para solucionar o problema e não conseguiu, ele, consumidor, o senhor conhece bem o texto da lei, tem o direito, ele que decide se ele quer a troca do aparelho ou a devolução da quantia paga. Como isso já se estendeu há muito tempo, ele está aqui do meu lado, ele pode te expressar a vontade dele, ele quer a devolução da quantia paga. Ele nem está pedindo a correção, ele só quer o dinheiro dele, quer encerrar essa história definitivamente. Então, se você quiser falar com ele, ele está aqui do meu lado. Não tem necessidade. Na verdade, eu estava em trânsito e resolvendo. Infelizmente, a loja de outro quiosque acabou sendo furtada, então a gente estava resolvendo outra situação. Estava tentando aqui também puxar algum histórico, até para que eu pudesse ligar amparado de alguma documentação, né? E não ser pego de surpresa com o que está acontecendo. Só algumas questões em relação à data e alguns pontos controvertidos é que me parece que esse aparelho, quando foi comercializado, ele já foi comercializado sem o funcionamento das câmeras. Não, vamos por partes, doutor. Ninguém pode comercializar um aparelho, mesmo que seminovo, sem funcionamento total do aparelho. E se isso tivesse sido feito, deveria ter sido consignado, o que não foi, né? Na verdade, a empresa tem obrigação, o não cumprimento da garantia é crime contra o artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor. Todos nós sabemos que a pena é detenção de 3 meses a 1 ano, entendeu? Amparado nisso e no documento expedido pela própria empresa, né, que eu tenho aqui em mãos, da Troque Já Brasil, diz o seguinte aqui no documento, né? Este termo de garantia concede o prazo de 1 ano de garantia para defeitos de fábrica ou mau funcionamento do aparelho. Então, tem um mau funcionamento. O processo de reparo será realizado num prazo entre 10 e 30 dias, conforme a necessidade do técnico, podendo ficar pronto antes do prazo. Nos casos de defeito de funcionamento cobertos pela garantia, será possível realizar o reparo caso seja algo simples. Só será
feita a substituição do aparelho nos casos em que não houver a possibilidade de fazer o reparo dentro do prazo acima mencionado. Veja, o prazo já passou. Hoje o aparelho, essa ordem de serviço data do dia 26/3/2025. Hoje faz 55 dias que o aparelho está aqui. Então o prazo Então, passou. mas eu tenho umas trocas de mensagem com o cliente que o aparelho, ele deu entrada no dia 21/3, né? E no dia, dentro dos 30 dias, o aparelho estava disponível para retirada. Estava, ele veio aqui várias vezes e todas as vezes ele testou e está aqui o funcionário da empresa. Como é seu nome? Thalisson. O Thalisson comprova que o aparelho não está funcionando, continua com o mesmo defeito. Vamos fazer o seguinte, eu vou ter que entrar em contato com a empresa. A intenção dele é o estorno do valor pago? É, só isso. Não, sem problemas. Aqui, enfim, vou ter que fazer um termo de acordo em que está resolvendo, dando ampla quitação. Isso sem Celso problemas, sabe ele assina como sem funciona. problema nenhum, não tem problema. Obrigado, amanhã a gente volta a falar. Muito obrigado, até logo. Obrigado, tchau. Bom, gente, é o seguinte, o advogado pediu até amanhã para solucionar o problema, eu espero que resolva para evitar que a gente tenha que tomar outras providências na forma do que a lei estabelece, tá bom? Então a gente aguarda até amanhã, o celular continua na posse deles e fica aí porque a lei te garante esse direito, tá bom assim? E a gente volta depois para mostrar o que aconteceu, tá bom assim? Tá bom para a empresa? Resolve o problema? Fechado? Valeu, obrigado, viu? Desculpa aí qualquer coisa. Não, obrigado. Obrigado. Hoje, que é isso, pai? Quem faz? Provisoriamente estando bom para ambas as partes, Celso Russomano, depois a gente volta na Patrulha do Consumidor. minutos, 25 minutos para matéria e 1h30 para tirar foto, né? Você gostou do final, né? Ah, muito legal, né? Acho que é bacana, as pessoas encontram o Celso, muitas com problemas, vem pedir ajuda, outras simplesmente pela figura, pela importância na televisão e também na política, querem tirar uma foto, é muito legal. O legal é que ele esqueceu de perguntar como acabou a história. Eu ia perguntar agora, mas eu precisava falar das fotos, né? E aí, resolveu? E aí tem um vídeo que eu não vi ainda. Ah, é? Vamos lá. Estou passando aqui para te agradecer por ter me ajudado a resolver o meu problema. Agradecer toda a equipe aí da Patrulha do Consumidor por ter me ajudado e dizer que o problema foi resolvido, né? Graças a Deus. Muito obrigado e desejo aí tudo de bom para vocês, tá? A Patrulha do Consumidor, ao Celso. Deus abençoe a todos e muita gratidão.